Glória a Deus, podemos assentar. Interessante, a revista ela bate na mesma tecla sobre as bebidas alcoólicas. Então hoje nós vamos aprender sobre a igreja, a conduta e a santidade. Nós temos aqui 3 substantivos, porque vemos 3 artigos os acompanhando. Nós sabemos o que é igreja. Nós já aprendemos aqui o que significa igreja. Igreja significa eclésia, um grupo de pessoas, né? Mas no contexto da servidão a Deus, é um grupo de pessoas reunidos para fazer a vontade de Deus, discutir a vontade de Deus e tomar, decidir os melhores rumos para nós pregarmos a palavra. Conduta. A conduta seria o nosso comportamento. Obviamente que existe um ditado por aí que Deus quer somente o nosso coração. Não, Jesus ele quer nós, a igreja, por inteiro, não somente o coração. E as nossas atitudes, elas revelam o que o nosso coração está cheio, né, irmãos? Se o nosso coração está cheio de falsidade, obviamente o corpo vai transmitir falsidade e por aí vai. Então essa é a conduta. E o que significa santidade? Santidade. Santidade significa nada mais, nada menos. Isso, nada mais, nada menos do que separação. Irmãos, nunca tire isso da sua cabeça. Nós somos santos. Nós somos santos. Um dia eu conversei há muito tempo atrás com um presbítero. E ele dizia para mim, olha, nós não somos santos. Eu não tenho coragem de dizer que nós somos santos. Eu disse, olha, meu irmão, mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ela pede, ela ordena que sejamos santos. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever uma carta, ele diz assim aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Filipenses, aos santos que estão em Éfeso. Então nós devemos ser santos. Santos quer dizer separados. E hoje nós vamos aprender a santidade na prática. Porque a gente fala às vezes para alguém, santo, você é santo. O que é ser santo? Aí a pessoa não, é separado do mundo. E o que é ser separado do mundo? Aí já as respostas já acabam, porque muitas pessoas não conseguem responder. Alguns são santos até demais, né? Separam do mundo de uma forma radical. Mas a Bíblia, ela fala, o evangelista Paulo Roberto, detalhadamente, como nós devemos ser santos. E hoje nós aprenderemos sobre santidade na prática. Aqui a revista ela faz uma separação de santidade em sua conduta moral e sexual. Santidade na sua comunicação e linguagem. Até para falar nós devemos ser santos. Santidade no controle das emoções. Nós temos que ter limites. Temos que controlar as nossas emoções. Santidade na vida social e hábitos. Aqui eu creio que seja hábitos cotidianos. Santidade na vida espiritual. É óbvio que nós devemos ter santidade na vida espiritual, ser separados espiritualmente também para o Senhor. Tanto é que nós, quando nós saímos das nossas casas para ir ao templo, não é uma
uma expressão de religiosidade. Tem gente que fala assim, eu não preciso ir ao templo, porque acha que é uma expressão de religiosidade. Não, é uma expressão de espiritualidade, de gratidão a Deus, de estarmos reunidos num lugar para adorar o nome do Senhor. Essa é a função do templo. Sexto, no relacionamento familiar. Então, 6 áreas da nossa vida. E dentro dessas 6 áreas, temos também subtópicos. Olha só o tanto de áreas que nós devemos ser santos. Então, vamos na primeira área, que é a conduta moral e sexual. Nessa área, aqui a revista fornece três perspectivas, mas vamos conhecer também uma quarta perspectiva. A primeira perspectiva é a fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é quando uma pessoa solteira, ela atende os seus desejos sexuais com uma outra pessoa, né, antes do casamento. Isso é fornicação. E isso é um dos pilares para impedir que nós cheguemos a Deus. Então existe sim a fornicação. Mas a pessoa que vive em fornicação, ela precisa alertar a sua vida, ajeitar a sua vida. Né? O que o apóstolo Paulo diz? Né? Se você não aguentar, é melhor que você case. Porque é melhor a pessoa estar casada do que viver abrasado por aí. Né? Então, na igreja precisa existir o casamento, a união de um homem e uma mulher. E isso é muito bom. Muito bom. Se eu não me engano, Salomão, em um dos seus provérbios, eu não vou lembrar aqui agora, ele diz assim, é melhor ser 2 do que 1. Porque sendo 2, um aquece o outro. Se um cair, o outro levanta. Mas, irmãos, é preciso que o casal seja um casal que tenha convergência no mesmo pensamento. Não pode, né, uma pessoa falar assim, não, eu vou casar, mas eu estou numa obra de Deus e o outro ali uma obra num centro espírita. Isso não vai dar certo. Os princípios não batem. Então, para que um possa aquecer o outro, para que possa ser um cordão que é difícil arrebentar, precisa sim ter o mesmo propósito. A segunda coisa que o texto vai falar é sobre a impureza. Aqui está, impureza são atitudes, pensamentos ou atos moralmente degradantes. Então, nós temos que ter um pensamento puro. Eu citei uma quarta categoria que ela se parece muito com a impureza. Eu gostaria que alguém abrisse para mim Gálatas, capítulo de número 5, se eu não me engano, versículo de número 19, para nós conhecermos uma característica que se parece muito, pode ler, se parece muito com a impureza. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. Isso, lascívia. Os irmãos sabem o que é lascívia? Alguém sabe? Se alguém souber, pode falar. O que significa lascívia? Lascívia é uma palavrinha que eu acho que muitos desconhecem. E pratica porque desconhece essa palavra. Sabe o que significa lascívia? É induzir uma outra
pessoa ao pecado sexual. Olha só o que é lascívia. Sabe o que é lascívia? Vamos começar aqui pelos homens. Pelos homens. Lascívia é quando um camarada ele começa a fazer. Não estou falando que exercício seja pecado, irmãos. É uma coisa até boa para a saúde. Mas vamos lá. O cara começa a fazer barra demais. Ele começa a fazer exercício demais. Aí ele vê que ele está com um corpo bom. O que ele faz? Coloca a camisa mais colada que ele tem. Coloca a camisa mais colada e quando chega perto de uma moça, quer mostrar o corpo, mostrar os músculos. A intenção é sensualizar. O que é isso? Lascívia. Fazendo o seu corpo no centro de pecados. Isso que é lascívia. As pessoas falam assim, mas roupa não diz nada. Sim, diz tudo. A roupa ela tem o poder de provocar algo em você. Se você vê alguém com um capuz na cabeça, a primeira coisa que você vai fazer, isso é uma roupa, veste. A primeira coisa que você vai fazer, a reação de medo, você corre. A roupa dele dizia sobre o que ele queria fazer. Se você vê um policial fardado, automaticamente você vai vincular pela roupa dele uma autoridade. Você vai vincular ele a uma autoridade. E se a pessoa ela coloca uma roupa que atrai, não vou falar nem roupa indecente, porque hoje o mundo, a gente não sabe nem o que é decência ou indecência. Nem precisa ser a roupa, até o perfil independente, mas não, pode repetir. até o perfil independente que você usa chama atenção. Pois é, até o perfume, isso mesmo. Então nós devemos nos apartar do que é da lascívia, da indução, da provocação, de usar o nosso corpo como uma atração de pecados. E existe isso na Bíblia. Existe isso. Nós somos um povo santo. E eu não estou pregando, irmãos, usos e costumes. Isso aí não é usos e costumes, é bíblico. O pastor Edson mesmo estava com o maior verdade do pecado que estava pregando, seria esse que estava pregando, ela estava pregando a roupa comprida, mas estava tão colada que você via até a celulite da mulher pela roupa. De tão colada que estava. Não tem celulite, aí as pessoas começaram a comentar. Ela está fazendo a obra para Deus ou ela está se expondo? Porque era tudo bem colado, parece que foi chupado. Irmão, sabe outra coisa? Outra coisa, o que é lascívia? Não é só roupa. Sabe o que é lascívia? Eu estou passando aqui, né? Suponhamos que eu seja uma moça. Aí chega um pastor lá, tem um casado, né? Aí pega e puxa o dedo dele até na ponta aqui, ó. Até na ponta. Né? Assim, não pega e puxa o dedo até na ponta, assim, do dedo. Né? Vai passando a mão em tudo. O que é isso? Uma provocação. Pois é, ou você está passando aqui, ó, porque existe esse olhar aqui, né? A paz do Senhor. E existe o olhar, né, que você está passando aqui. Lascívia. Provocação. E nós devemos nos apartar disso. Nós não devemos ser pessoas que produzem algum tipo de má intenção das pessoas.
Segunda coisa, terceira, quarta coisa, que a Bíblia, aqui a revista nos traz, fala sobre a conduta moral, agora não sexual, avareza. Avareza podemos vincular como ganância. E a Bíblia, ela fala sobre avareza. Eu gostaria que alguém abrisse, ou pedir para duas pessoas. Alguém abra para mim 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 10. E outra pessoa vai ler para mim em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 5. Mesmo pode ser 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Glória a Deus. Agora, Colossenses, capítulo 3, versículo de número 5. Quem achou, pode ler. Colossenses 3, Versículo 5. versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza, que é idolatria. Avareza, que é idolatria. E aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 3 ao 5 está escrito: nenhum fornicador, não. Efésios capítulo 5, versículo 5 está escrito assim: nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A Bíblia diz. Por que a parede da idolatria está acontecendo? É porque a idolatria é quando você coloca algo acima de Deus. Você, quando é avarento, você coloca o dinheiro acima de Deus. Ou você serve a Deus, a Bíblia está escrito, ou você serve a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então, por isso que a avareza, ela está intimamente relacionada com o espírito de idolatria. Quer ver um exemplo de idolatria? Um jovem rico. Ele poderia muito bem deixar toda a riqueza para trás e servir a Jesus. Mas quando Jesus chega para ele e fala assim: olha, pega tudo que você tem, divide com os pobres e me segue. A Bíblia diz que ele se entristeceu, porque aquilo mexeu com Deus dele. Quando o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, alguém pode dizer assim: mas tem males que não é por causa de dinheiro. Alguém pode dizer assim: e aquele mal que a pessoa tem, que ela tem ciúmes de alguém, que por ciúmes ela mata alguém. Às vezes não é por causa de dinheiro. Mas o apóstolo Paulo está querendo dizer que todos os males podem ser vinculados ao dinheiro. Todos os males. Às vezes é ciúmes. Pode ter alguma coisa vinculada ao dinheiro. Não necessariamente está vinculado ao dinheiro, mas pode estar. O dinheiro ele pode estar em todo tipo de pecado. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Ele vai falar, você vai falar assim: moça, por que você não deixa fulano seguir sua vida? Não, eu já gastei com aquela mulher, quando eu peguei ela, foi assim assado, fiz compra, paguei conta, tudo que vai a história dele, vou dar dinheiro no meio. Vai ser, né, Roger? Vamos falar desse ciúme, você vai ouvir. Aí é um ciúme doentio, sem controle. Nós tivemos duas guerras mundiais. A primeira e a segunda guerra. Então, os irmãos veem o que significa a desgraça do dinheiro.
A desgraça do amor ao dinheiro. Não ao dinheiro em si, mas a desgraça do amor ao dinheiro. Se eu não me engano, foi ali, mais ou menos em 1870 e poucos, eles dividiram a África em partes. Essas partes, eles iam usufruir, as grandes nações, eles iriam usufruir dos bens materiais que haviam na África, porque já havia tido a Revolução Industrial, e com a Revolução Industrial, eles iriam angariar bastante capital. E a nação que tivesse mais indústria, mais angariar. Eu não estou dando conta de falar, é a palavra. E eles iriam angariar bastante dinheiro, principalmente nações como a Inglaterra. A Alemanha estava crescendo bastante e eles estavam subindo em poder, em capital. E eles tinham um poderio territorial. Só que, mais para frente, alguns povos, eles vão pedir por liberdade. Eles vão dizer que eles não são da mesma etnia, eles não têm a mesma língua, principalmente ali no leste europeu, porque havia um grupo vou até resumir, de pan-germânicos e pan-eslavos. E os pan-germânicos, eles tinham a intenção de dominar o setor industrial e tudo. Alguns historiadores diziam que ali na Europa tinha um barril de pólvora. E por quê? O que estava por trás de tudo isso? Dessas ampliações territoriais e por essa procura por território industrial, o dinheiro. O que acontece lá em 1914? Um príncipe da Áustria vai visitar a Sérvia e uma das pessoas que se sente oprimida de fazer parte de uma facção de pessoas que se sentiam oprimidas vai até ele. Se eu não me engano, era o arquiduque Francisco Ferdinando, vai até ali a Sérvia. E ele tinha um poder grande ali naquele território, que depois vai se tornar em Iugoslávia. E um homem terrorista ali, se sentindo oprimido, pega e atira em Francisco Ferdinando e ele cai no chão. Ali começa a Primeira Guerra Mundial. Ali é o ápice da Primeira Guerra Mundial. Porque os povos eslavos se unem e falam assim: olha, nós não queremos ser mandados mais pelos povos germânicos que ficam ali no ocidente da Europa. E explode a Primeira Guerra Mundial. Sabe o que as nações como a Inglaterra faziam? Olha, nós não podemos perder o nosso poderio, temos que entrar na guerra. Nós não podemos deixar nações como a Alemanha ganhar muito dinheiro. A França dizia a mesma coisa. A Itália entra na guerra, pastor Clark. Sabe como? Os ingleses chegam para eles e dizem assim: olha, se vocês entrarem na guerra, nós vamos te dar território. Era vidas trocadas por espaço de terra. Vidas trocadas por dinheiro. Mortes em massa. Tudo por geografia, por divisões de terra, por poderios capitais. E eu te pergunto: o dinheiro, o amor ao dinheiro não é a raiz de todos os males? Isso foi a Primeira Guerra. A Segunda
Segunda Guerra, a mesma coisa. Tudo isso por poderio. As piores guerras que têm acontecido, a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos e Rússia, eles disputavam o mundo. Eles disputavam qual era a nação mais rica. Hoje nós temos a guerra no Oriente ali. E o principal foco, petróleo. Por quê? Existe dinheiro por trás. Então nós percebemos que a avareza é uma coisa que corrompe o homem. Não tem como o homem ser santo e avarento ao mesmo tempo. Santo e idólatra ao mesmo tempo. Santo e ganancioso ao mesmo tempo. Isso aí está longe. Tem pessoas que têm, mas não ajudam ninguém. Tem pessoas que têm, mas não conseguem nem abençoar nem os próprios filhos, com medo de gastar dinheiro. Pessoas que têm, mas deixam o dinheiro consumir a sua relação com Deus. Outro exemplo bíblico sobre a avareza é rico e Lázaro. Lázaro ali, um mendigo, um homem que precisava ser ajudado, um homem necessitado. E aquele homem rico, que já não tinha nem já não tinha onde colocar o dinheiro mais. Vendo aquele homem pobre, nunca ajudou. Nunca teve a graça de abençoar. A avareza pode fazer com que percamos a nossa salvação. Porque é idolatria. Um homem avarento é comparado a um homem idólatra. Não comparado. É um homem idólatra. E nós... É idolatria. Isso mesmo. Está escrito aqui. Então nós temos que deixar essa conduta avarenta da nossa vida. Agora vamos partir para o segundo grupo, que é comunicação e linguagem. E eu vou pedir para os irmãos guardarem alguns textos para mim. São 4 textos. A irmã Rosângela, por gentileza, pode ler para mim em Efésios capítulo 4, versículo 25. Pastor Clark, Efésios capítulo 4, versículo 29. Missionária irmã Thaís, Efésios capítulo 5, versículo 4. Irmã Larissa, Efésios capítulo 4, versículo de número 31. Quem achou? Capítulo 4, versículo 25, irmão Rosângela, pode ler. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próprio, porque somos mesmos uns dos outros. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ser bem mais preciso, mas vamos falar agora sobre a comunicação e a linguagem. Às vezes, nós achamos que a mentira é contar algo que não é fato, que não é verídico. Mas eu quero que os irmãos tenham outra percepção. A mentira, isso é uma das coisas da mentira. Mas resumindo, a mentira é fazer com que a outra pessoa acredite em algo que não aconteceu. É muito mais amplo. E você às vezes precisa contar algo que não aconteceu para fazer com que aquela pessoa
acredita em algo falso? Não. Às vezes só o seu silêncio faz com que a pessoa acredite em algo que não aconteceu. Isso é mentira. E sabe quem que mestre? É que as pessoas, às vezes, para contar uma mentira de forma mais leve, ela fala assim: eu não menti, eu omiti. Mas a omissão também é uma mentira. Quando você omite algo verdadeiro, quando você é negligente quanto à verdade, você está sendo filho do diabo. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, meus amados irmãos. A mentira é um lugar, é uma prática que está até mesmo dentro das igrejas. Nós devemos tomar cuidado com pessoas que usam o microfone para proferir mentiras. Tem muitas pessoas que são enganadas porque elas preferem dar valor em suas emoções do que a verdade. Quando não as frases da profecia, né? A Bíblia até fala, o profeta novo e o profeta velho, né? Aí a pessoa só quer. É verdade. Irmãos, e o que é de gente mentirosa por aí? Eu nem queria tocar no nome dessa mulher, mas já que eles colocaram no colete aqui, as pessoas elas percam a direção. O que aconteceu no Éden? O que a serpente falou para a mulher? Quais foram as consequências das práticas que aquele casal tomou? Então nós devemos tomar cuidado com a língua mentirosa. A segunda coisa aqui na revista sobre a comunicação são as palavras torpes. Pastor Clark pode ler para mim em Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só o que for boa, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Glória a Deus. Missionária irmã Thaís pode ler para mim em Efésios capítulo 5, versículo 4. Vamos colocar esses últimos três no mesmo grupo. Efésios capítulo 5, versículo de número 4. Nem torpeza, nem calvonice, nem chocarice, que não convém, mas antes ação de graça. Larissa pode ler para mim em Efésios capítulo 5, versículo de número 31. Isso, 4, 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de vós. Agora vamos resumir os três. A palavra torpe quer dizer linguajar indecoroso. Pessoa que vive falando palavrões. Pessoas que têm a boca suja. A palavra torpeza são conversas insensatas. Piadas que não convêm. E a palavra gritaria e blasfêmia é o mais conhecido por nós hoje como baixaria. Santos, ele precisa moldar o seu linguajar. Os santos precisam não só moldar o linguajar, mas também moldar o assunto.
o nosso assunto. E também não só mudar o assunto, mas mudar o nosso temperamento. O Salmo de número 1 diz o quê? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Piadinha ali, ó. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Não quer dizer que ele fica ali, ó, com a Bíblia assim, de dia e de noite. Onde ele vai, não. A mente dele é uma mente convertida. É uma pessoa que está pronta para agir em qualquer situação. É uma pessoa de Deus em qualquer lugar. Isso é ter a palavra de Deus dia e noite. Uma pessoa sensata que sabe a maneira certa de agir. Então, isso é uma conduta de pessoa que é santa. Por que os irmãos podem até dizer assim, mas um palavrão aqui ou outro, isso não tem nada não. Uma piadinha aqui ou outra, isso não dá nada não. Eu vou fazer baixaria, gritar, fazer o barraco. Não, isso não dá nada não. Eu queria que alguém abrisse para mim em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. Vamos ver, irmãos, se isso não dá nada. Pode ler, pode ler. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Barraqueiro sobe, irmãos? Não vai ver o Senhor. Pessoa que fala palavrão sobe? Não. No aniversário da Diana, no ano passado, aconteceu uma cena que estava todo mundo lá, e de repente tinha ficado uma conversação dela, né? Aí a mulher começou a ficar muito usada pelo inimigo. Aí essa mulher querendo bater no menino, eu cuido, aí daqui a pouco o outro abençoado, o pai da Thaís, o ex-marido, ele estava lá, ele entrou nele e começou a falar mal da mulher, né? Não sei o quê, não vou bater no telefone, não sei o quê. Aí eu peguei e Verdade. Então, nós temos que nos controlar. Ter o domínio próprio. Isso. Domínio próprio é um dos frutos, né, do Espírito. Faz parte, né, do conjunto do fruto do Espírito. Domínio próprio. Porque, irmãos, se nós não tivermos domínio próprio, nós não estamos preparados para subir nas mansões celestiais. A falta de domínio próprio fala muito do testemunho que nós estamos dando para o mundo. E nós não somos só representantes de Deus quando estamos aqui. Nós somos mais representantes de Deus quando demonstramos a nossa conduta para o mundo. Irmãos, eu não vou citar a igreja, nem a pessoa, mas eu já vi pastores que não têm controle nas palavras, não têm controle no assunto, não têm controle no tom de voz. isso nós estávamos conversando a respeito disso. Nós Sim, viadinhos sem graça. se uma pessoa estiver numa igreja que o pastor ele leva a igreja ao pecado, sai dessa igreja, que não tem nada a ver com Deus. Eu já vi pastores chegar para um irmão, às vezes o irmão não está dando conta, ele fala assim, chispa daí, não, chispa, sai daí. Dá lugar para outro. Dá lugar. Pois é, Para não mirar depois. já vi uma vez, eu estava ensinando na escola bíblica dominical, e eu contei um fato que aconteceu comigo, um fato, estava ensinando. Nessa época eu era obreiro de uma determinada igreja, estava ensinando ali, e eu falei assim, olha irmão, eu quase me
perco meu dinheiro, eu investi dinheiro no apartamento, né? Quase que eu levei um golpe, tive muita dor de cabeça. O dirigente que estava sentado no banco, ele te falou assim: você sofreu isso porque você é burro. E eu fui contar que tinha entrado dentro de casa e roubado tudo, sendo que eu nunca tinha deixado de dizimar. Disse que pegou e falou comigo bem assim: é porque está roubando a Deus. Pois é. Desse jeito, porque entrar em casa e entrar bagunçado nas coisas bagunçadas, disse que era dormindo na frente, todo mundo falou que ele estava roubando a Deus. Eu tenho plena consciência, então o que a pessoa fala? Pois é, nós que somos santos, temos que policiar proferidos. Porque nós só falamos aquilo que agrada a Deus. Todas as vezes que nós vamos usar a nossa palavra, seja em qualquer lugar, nós temos que ter consciência. Será que o que eu estou dizendo agrada a Deus? Será que o conselho que eu estou dando para essa pessoa agrada a Deus? Será que eu estou levando essa pessoa mais para perto de Deus ou para longe de Deus? Ele precisa ter uma conduta de um homem santo, separado de Deus, representante de Deus na terra. A liderança, ela tem que colocar em mente: eu sou líder. A pessoa vai falar assim: não, eu sou líder a partir de agora, mas coloca em mente uma coisa: o líder cristão é um representante de Deus na terra. E todo o caráter dele precisa ser o caráter de uma pessoa que foi separada por Deus para falar ao povo aquilo que Deus lhe falou, para usar em ação aquilo que Deus requer dele, de conduta, né? Ação, sabe, né? Que às vezes a gente pode desdenhar uma pessoa, olha só, a gente pode desdenhar uma pessoa não falando nada de incorreto. Parece estranho isso, né? A gente pode falar tudo que é correto para uma pessoa, mas com desdém. Aí vou nisso. Eu descobri